Agora sim, no ar mais um episódio do meu podcast aqui na Mures TV. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que bom que você tá aqui. Se você tá assistindo na data de estreia, hoje é quarta-feira, umbigo da semana, fica bem no meio. E olha, eu já começo agradecendo a todas as mensagens, a todo mundo que se ligou na Mures TV, a todo mundo que se inscreveu no canal na última semana. A repercussão foi bem legal, eu tô bem feliz, tô bem animado, empolgado para produzir cada vez mais, inclusive ouvindo coisas que vocês me falaram aí nos últimos dias em relação ao conteúdo, acho que dá para você fazer tal coisa, na edição faz isso, faz aquilo. Espero atender a expectativa de vocês aí de alguma forma, pensando que eu também tenho que atingir a expectativa de vocês, não. Eu tenho que seguir meu barco aqui, mas enfim, de alguma forma, ouvi muitas mensagens nesses últimos dias falando sobre a minha coragem, e eu nem fiz nada pensando em coragem, para ser bem sincero. E quando eu paro para pensar em tudo que eu já vivi, que eu quero compartilhar aqui também, eu vejo que eu sou uma pessoa corajosa, mas na hora que eu vou me movimentar ou fazer algo, mudar as rotas da minha vida, eu nem lembro da coragem, na verdade. Eu penso, acho que só no que eu quero fazer, no meu bem-estar, enfim. E aí vem essa palavra que eu achei muito bacana, que é o que a gente já comentou na semana passada: fazer mudança, sair de um lugar que todo mundo quer estar ou que tem uma certa estabilidade, mas seguir os meus caminhos aí e vai dar tudo certo. E claro que com o teu apoio vai fazer toda a diferença, por isso que eu já peço para que você se inscreva aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo. Muita gente que eu conversei essa semana, já tô seguindo lá no Instagram. Não, homem, é aqui no YouTube também. Tá? Então clica aqui no botãozinho, deixa o seu like, compartilha com quem você acha que gosta e vai comentando comigo também. Escreva nos comentários algo que você achou bacana, o que você pensa sobre o assunto que eu tô trazendo aqui e tudo mais. Pois bem, olha, eu divulguei pouco, inclusive, o vídeo que saiu na sexta-feira, dia 9 de agosto, porque nesse início, como eu já falei, vamos ter 2 vídeos por semana, nas quartas e nas sextas-feiras, sempre às 8 horas. Por que eu divulguei pouco esse material? Apesar que quem assistiu gostou bastante, né? Recebi vários feedbacks bacanas, que foi a minha ida lá no Paraguai com a minha turma, e foi super divertido, né? Para comprar um telefone novo e tudo mais. Porque foi um dia completamente atípico e eu quero trazer a minha percepção como jornalista e como ser humano em meio a essa tragédia que aconteceu na sexta-feira relacionada ao avião que caiu em Vinhedo. Foi tudo muito assustador. Vou contar como foi, né, a minha sexta-feira. Na verdade, a minha sexta-feira começou de madrugada. Eu acordei um pouquinho antes das 4 horas, porque eu tinha um trabalho em Mamborê. Inclusive, eu fiz todo um vlog lá nessa viagem que nós fizemos. O Rodrigo meu parceiro de trabalho, meu cinegrafista, e são 2 horas daqui até lá, então a gente acordou bem cedinho para ir trabalhar lá e eu ainda voltar a tempo de ir para a TV. Até aí tudo certo, cheguei em casa, era por volta de 1h15 da tarde, nesse momento eu entro às 2... Ai, que susto! Nesse momento eu entro às 2h30 da tarde na TV, então eu falei, opa, consegui chegar mais cedo, achei que eu ia ter que ir direto. Chegar mais cedo, vou comer qualquer coisa aqui, almoçar rapidinho e já ir pra TV. Agora que eu tô vendo que o quadro tá caído, hein? Perdão, virginianos, não vou levantar daqui agora porque eu tô com muito frio e tá quentinho. Foi quando eu vi a mensagem de uma editora-chefe nossa da TV dizendo, acabei de ver aqui que caiu um avião que saiu daqui de Cascavel. É um avião bimotor, vamos lá apurar as informações e tudo mais. Quando eu liguei a TV, que já começou a passar, liguei no canal de notícias e tal, eu falei, rapaz, a coisa foi feia mesmo, né? Ainda não tinha muita informação relacionada ao avião, só sabia que ele tinha capacidade para 68 pessoas, se eu não estou enganado. E eu falei, nossa, cara, que situação, que tragédia, né? Caiu no quintal de um morador, né, lá em Vinhedo. E nisso, eu tava sem carro, eu fui pra TV de aplicativo, né, de carro de aplicativo, e nisso que eu entrei no carro, o motorista já começou a falar, cara, acabei de escutar na rádio, parece que um avião caiu. Eu falei, pois é, vamos lá ver, né, realmente o que aconteceu. Quando eu chego na redação, a redação explodindo, uma loucura e tudo mais, a equipe que tinha entrado um pouco antes de mim, né, a equipe da tarde, nós somos 2 equipes à tarde, a equipe já tinha ido pro aeroporto e lá estaria fazendo ao vivo ali para todas as emissoras, no caso da
Record, né, que é afiliada da RIC, que eu trabalho nesse último mês agora, e eu fiquei com um material de outro assunto, nada a ver com avião, enfim, para fechar aquele material. E assim, ó, vamos seguir, vamos acompanhar. Mas assim, não deu 15 minutos, a minha pauta já mudou completamente e meu chefe pediu, ó, vai para o aeroporto, você vai ter que fechar um material, possivelmente para a rede nacional, né, para o Jornal da Record, porque a outra equipe vai ficar responsável pelo ao vivo. E assim foi. A Rafa e o Puff, eles brilharam demais, fizeram entradas em todos os jornais da Record Nacional, daqui de Curitiba, para as emissoras parceiras, enfim, várias entradas. E a gente ficou responsável por produzir um material, mas assim, a gente sem pauta, a gente sem entender o que estava acontecendo. Foi uma loucura. A nossa equipe da tarde, André Garcia, a Cassi, que é a nossa editora, que foi a que mandou a primeira mensagem falando sobre o avião, nós três estávamos dentro do carro e fomos para o aeroporto tentar entender, né, o que a gente ia encontrar por lá. Porque o que a gente via naquele momento? Muitos olhares chegando assustados, sem entender, em busca de informações que são pessoas próximas, parentes, amigos de quem possivelmente estaria naquele avião. As informações elas se confundiam e não tinham nenhuma informação relacionada aos passageiros, porque saíram 2 aviões no mesmo horário rumo a Guarulhos, São Paulo, que era o destino final antes do avião cair. Então ainda estava tudo muito confuso, todo mundo meio nervoso e tal, e aí entra algo bem delicado, que é a nossa profissão de levar a informação para quem nos assiste da forma mais clara possível, da forma mais real possível e também da forma mais honesta, podemos dizer assim. Temos um maior cuidado para trabalhar com sensacionalismo, essa não é a nossa praia, e eu nem falo isso por empresa, eu falo isso como jornalista, eu, pessoa física também, pessoa jurídica, não trabalho com sensacionalismo, então aí veio a pegada, cara, como que a gente vai fazer para abordar esses familiares, esses amigos que estão desolados, sem informação, ao mesmo tempo angustiados, porque realmente eles podem fazer parte do grupo que não sobreviveu nesse acidente. Foi um momento muito difícil chegar nas pessoas. Quando eu cheguei no aeroporto, nós chegamos, né, toda a equipe, primeiro, um frio, tava a coisa de 7 graus, sensação térmica de 5 graus, mas assim, acho que tava mais frio ainda do que a gente imaginava e ao mesmo tempo eu cheguei a comentar com alguns colegas, eu não sei se eu tô tremendo de nervoso ou de frio, porque a lista que sairia poderia ser de muitas pessoas conhecidas nossa, até porque muita gente era ali de Cascavel, ou pelo menos a gente imaginava que eram daqui de Cascavel. Todas as equipes de jornalismo ali, todas as emissoras, portais, rádios, a gente estava trocando informações, ao mesmo tempo cada um tentando fazer o seu, era uma confusão, mas por sorte eu posso dizer que a imprensa aqui é muito unida, então a gente se ajuda, todo mundo é parceiro nesse sentido. E num determinado momento que a gente estava ali aguardando as informações, eu estava conversando com os meus colegas de trabalho e eles estavam me contando que no início da semana, o acidente aconteceu na sexta, no início da semana um cinegrafista comentou, né, com a nossa colega que tinha sonhado que um avião tinha caído. Ai, credo, Deus me livre, não sei o que lá. E no que eles me falaram isso, me arrepiei que eu pensei, meu Deus, olha o que eu sonhei também. Na quarta-feira, no dia que saiu o podcast, inclusive, terminei de ver a estreia, a gente jantou, fez uma comemoração aqui em casa e tudo mais. No que eu tava aguardando para tomar banho, eu peguei a Bíblia. Eu, desde o início do ano, eu tenho me conectado um pouco mais, lendo um pouco mais a Bíblia, tratando um pouco mais a minha fé de uma maneira mais especial, mais pessoal, me reconectando com a minha espiritualidade. E peguei a Bíblia para ler o Sermão da Montanha. Sabe o Sermão da Montanha? Mateus 5, 6 e 7. Li aqueles trechos, são 3 capítulos, e fiquei pensando bastante sobre tudo que Jesus ensinava naquele momento, como se fosse uma cartilha, digamos assim, né? Vendo toda aquela multidão junto com ele, então foi onde Jesus ensina o Pai Nosso, tem vários detalhes. Fica a minha sugestão para você ler. E tem um trecho que ficou na minha cabeça ou no meu inconsciente. Mateus 7, versículos de 1 a 5, que eu quero ler e compartilhar com vocês. Fala sobre o hábito de julgar os outros. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Aí entra o negócio. E porque reparas tu no argueiro, que é o cisco, tipo um cisco, que está no olho do teu irmão,
e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então assim, talvez numa leitura crua de quem não tem mais frequentado a igreja como eu frequentava quando criança, minha leitura vem nessa pegada assim, cuida de você primeiro, esteja bem para que você possa cuidar dos outros da melhor forma, né? Tira primeiro o cisco do teu olho e aí sim você vai enxergar bem como tirar o cisco do olho do teu irmão. Mais ou menos é assim que eu entendi. Pode ser que tenha uma outra leitura, você tenha uma outra percepção, mas essa foi a que eu percebi. Então me vieram duas coisas na cabeça. Primeiro, é um movimento que eu já tenho feito, né? Eu estou olhando para mim, estou sendo leal a mim nesse momento de transição da minha carreira, para que eu possa olhar para os meus clientes, para que eu possa olhar para o meu público de uma outra forma e de um jeito mais honesto. Então eu estou cuidando de mim primeiro. E segundo, veio o meu sonho, que eu também sonhei. Nessa mesma noite, eu sonhei que eu estava num avião. E eu só lembrei porque esse nosso colega contou do sonho dele. Eu falei, e na hora, foi ali, na hora, no aeroporto, conversando com eles, que eu lembrei. Eu falei, cara, eu também sonhei. O avião, eu não lembro de uma queda. Eu lembro do avião já ter caído, digamos, e tava pegando fogo na cauda. E eu acho que porque eu viajei do Nordeste na volta, a pessoa que nos atendeu lá no guichê nos deu, a gente precisava fazer uma conexão de Pernambuco para São Paulo e São Paulo aqui no Paraná, em Foz. A gente ficou com aquelas poltronas mais largas que ficam no meio do avião. A gente tinha mais espaço. Em contrapartida, elas ficam na saída de emergência. Então, a tripulação ali vem e fala com a gente. Se acontecer alguma coisa, a gente precisa da ajuda de vocês para abrir a saída de emergência, empurrar a porta e piriri, aquele passo a passo. Eu acho que isso vem, né, de tudo isso que eu vivi, veio numa pegada que eu sonhei que tava pegando fogo e eu tava com a minha mãe. Eu nem contei pra ela, ela vai ficar sabendo aqui. E pegando fogo, eu falei, meu Deus, mas eu preciso acudir minha mãe. E a gente escuta também no avião, que primeiro, se der alguma situação de emergência, primeiro caem as máscaras, você coloca primeiro em você e depois você ajuda a outra pessoa. Também vem de encontro dessa passagem bíblica. E eu lembro de empurrar a porta de emergência, saída de emergência do avião, sair e minha mãe ficou. E eu pensei, bom, deixa eu me salvar que eu olho, se ela vai estar tudo bem, eu consigo tirar ela ou alguém vai tirar ela, enfim. Acordei, não sei o que aconteceu no meu sonho, ao mesmo tempo eu fico questionando o egoísmo e tudo mais. Eu sonhei, então não tenho muito o que questionar isso. E aí lembrei disso, falei, caramba, eu sonhei com um avião também, né? Tá, vida que segue. Mas conforme a tarde foi seguindo, e eu precisava ainda conversar com mais pessoas, fechar o texto para mandar para São Paulo que ia corrigir o texto para que eu pudesse gravar passagem e tudo mais, tem todo um protocolo nesse tipo de situação, a angústia tomava conta porque tinha saído a lista de passageiros. E nisso todo mundo começa a se manifestar. A gente começava a ouvir gritos de uma ala que o aeroporto, as equipes do aeroporto separaram só para atender os familiares, amigos das vítimas, numa área da praça de alimentação, então só subia quem era, né, tinha algum contato com esses passageiros. Então tinha lá a equipe médica, psicólogo, uma ambulância do SAMU, enfim, todo mundo pronto para atender numa eventual situação. E aí aqueles olhares que a gente viu chegando, assustados, nervosos, preocupados, em busca de uma informação, desciam marejados, muita gente emocionada e muito abalada. E claro que daí vem toda a questão do jornalismo, da gente tentar fazer esse tipo de abordagem. Muita gente critica, são os urubus. Vocês acham mesmo que é fácil para nós fazer esse tipo de abordagem ou tentar conversar com essas pessoas? É muito difícil. É muito difícil, é doloroso. A gente tem que ter um nível de empatia e ao mesmo tempo de profissionalismo, entendendo também todo o teor, o calor da emoção. A pessoa que perdeu o pai, perdeu a avó, perdeu a mãe, é complicadíssimo. Volto na tecla da gente trazer a verdade, o que estava acontecendo. Então, algumas pessoas falaram com a gente, tanto pela demora nas informações, tanto realmente com a confirmação. Então, foi um momento muito delicado. Depois ficamos sabendo ainda que haviam 2 crianças no avião e uma delas era filha de uma colega de profissão nossa que trabalha numa emissora de TV aqui também. Eu não a conheço, mas vários colegas
colegas conhecem. Então isso deixou a gente mais sensibilizado ainda por toda a proximidade, né? Tinham médicos, tinham professores, vários professores da Universidade Estadual aqui de Cascavel, pessoas aposentadas, terapeutas, pessoas que iam realizar sonhos, pessoas que iam andar de avião pela primeira vez. Aí você vê uma criança ainda, colega de trabalho, né? Filha de uma colega de trabalho, e isso pesou bastante para todos nós. Dentro dessa perspectiva, nós ainda tínhamos que conversar com outras pessoas que, sei lá, perderam o voo, se salvaram, digamos assim, por alguma situação, porque não era a hora e tal. Conversar com pessoas que iam embarcar, vendo todo aquele nervosismo, aquele clima tenso, pesado das outras pessoas, gente que não sabia se embarcar ou não, estava muito preocupado, muito nervoso. Olha, foi muito triste, foi uma cobertura histórica. Inclusive, o meu chefe me mandou mensagem e falou: ó, que despedida, né, que você tá fazendo, né, e é parte de uma cobertura histórica. Eu falei: pois é, né, que loucura, não é à toa, digamos assim. Ainda fizemos ao vivo, o programa foi todo dali, eu trabalho na produção da tarde, então a gente tem um programa ao vivo à tarde. Fizemos o programa no aeroporto, depois eu fui até o hotel, onde as famílias estavam sendo alojadas, abrigadas ali, para ter todo um contato, um respaldo da administração da empresa e também da própria polícia, a polícia científica, que estaria recolhendo os materiais genéticos para fazer exame de DNA para o reconhecimento dos corpos e identificação dos corpos, enfim. Até foi engraçado porque estava tão frio, no ao vivo eu achei que parecia o meu primeiro ao vivo. Com a voz trêmula, eu tava nervoso, dava uma vontade de chorar, ao mesmo tempo eu tava muito frio. A gente vendo toda aquela situação, aquela energia pesada, depois eu fui assistir, não, eu tava normal. Acho que era algo meu mesmo, né? Dentro dessa perspectiva. Voltei pra casa no sábado, fiquei bem reflexivo sobre tudo. A minha matéria foi pro ar em rede nacional, mas sabe quando você não tem vontade de comemorar? Na verdade, sim, a gente comemora por um feito. Uma reportagem minha no ar, em todo o Brasil e tal, no segundo maior jornal de televisão do país, que é o Jornal da Record, mas ao mesmo tempo por um motivo muito triste mesmo. Tem todo o desdobramento ainda de tudo que vai acontecer. Você está vendo isso aqui na quarta, então já começou toda a movimentação do velório, muito delicado, é muito curioso, né? Tanto que o velório coletivo vai acontecer no centro de eventos aqui de Cascavel. Um dia antes de toda a organização começar, estava tendo a festa do Morango, uma festa feliz, em família, de lazer, com vários momentos alegres, divertidos. Então, que contraste, né? Da festa do Morango, o espaço vai receber corpos de uma tragédia absoluta, extrema, com muitas histórias que se perderam. Eu acho que é isso que me pesa mais quando eu paro para pensar, quando a gente acompanha uma morte, quando tem repercussão, quando é um assassinato, um atropelamento. Recentemente, antes de eu sair de férias, eu fiz o caso de um menininho de 9 anos que foi atropelado aqui em Cascavel. Então, acompanhar a fala do vô dele, acompanhar a fala da mãe dele, acompanhar na escola. A mãe dele, antes de ir prestar depoimento para a polícia, ela passou na escola, devolveu o livro dele, porque era o dia de devolver, de trocar o livro, e toda segunda-feira ele trocava o livro. A diretora me contou aquilo, acabou comigo. No ao vivo eu conversei com o pai do garotinho, que estava muito emocionado, e eu me emocionei. Então, assim, quando a gente traz esses temas, eu sempre penso nas histórias que se vão e nas que ficam também. Parabéns para todos os profissionais que precisam ter, de alguma forma, esse profissionalismo atrelado à parte pessoal mesmo, né? A você, pessoa física, como eu falei no início. E não estou falando só dos jornalistas, estou falando do pessoal de perícia, estou falando do Corpo de Bombeiros, estou falando das equipes do SAMU, das polícias civil, militar, todo mundo que de alguma forma se envolveu, e também na própria empresa, né? Que agora começa todo o processo de investigação. O que ocasionou? Foi negligência de alguma parte? Foi uma falha técnica? Foi uma falha humana? De quem é a responsabilidade nisso tudo? Que pena que esse segundo episódio não teve tantos memes aqui, não teve muita alegria, mas eu achei que era o momento de trazer esse olhar profissional de quem está acompanhando de perto todo esse desdobramento, toda essa dor de alguma forma. Eu não tive ninguém próximo que perdeu a vida, mas a gente tem essa empatia porque várias pessoas são conhecidas de conhecidos ou então parentes, então isso acaba nos abalando bastante. E talvez nesse momento é hora da gente olhar para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa essência, o que estamos fazendo, né? É clássico, mas não deixa de ser
importante a gente parar para pensar e avaliar tudo que a gente tem feito. Numa dessa, você é a pessoa que, infelizmente, está nesse lugar na hora que precisa ser e partir desse plano para um outro que vai ter sequência ou não vai ser aí da tua fé. Será que vale a pena mesmo, né? A gente está fazendo o que está fazendo e numa dessa, sem ter se aventurado, sem ter tentado, sem ter apostado, sem ter falado o que você queria falar, no que você quiser e tiver vontade de fazer. Muito obrigado. Obrigado por todas as mensagens mais uma vez. Que você tenha uma excelente semana. Não deixe de se inscrever no canal. É isso, vocês viram que o canal não vai ser só palhaçada, só coisas leves, enfim. Vai ser também esse tipo de conteúdo quando eu achar que vale a pena a gente conversar, debater sobre esse assunto e de uma forma honesta, que é assim que eu quero trazer para vocês. Muito obrigado por estar aqui, por ter chegado até aqui. Obrigado também à TV que me deu essa oportunidade, né, de estar lá na cobertura. De alguma forma era quase uma obrigação, porque eu estava no meu horário, mas ao mesmo tempo a gente tinha que abraçar aquilo naquele momento com muita dor, mas ao mesmo tempo com muita empatia, pensar do lado profissional também. A gente se vê no próximo vídeo, lembrando que tem toda quarta-feira ou agora sim aqui no canal, e às sextas-feiras outros vídeos, outros vlogs, eu espero que você curta. Valeu, até mais, valeu, falou, tchau!